Bom dia, meu nome é Rosângela. Eu vim aqui a convite da Cremer para falar um pouquinho sobre cuidados da pele no ambiente cirúrgico. Não falo de produtos, a gente vai falar de conceito de evidência, tá bom? É um desafio porque a gente tem 30 minutos para abordar todo esse tema. A nossa agenda, ela vai ser composta do levantamento das principais lesões que acometem o ambiente cirúrgico. Muito além das lesões por pressão, tem muitas outras lesões que também elas acometem, né, o paciente, estando ele sob o ambiente cirúrgico. A gente vai falar um pouquinho da judicialização e como está distribuído. E depois a ideia é fechar esse contexto com boas práticas em prevenção. Bom, quando a gente foi, né, elaborar o tema, a primeira coisa que eu fui buscar deixa eu entender qual é o cenário de fato, né, das lesões cirúrgicas. Então, assim, como a pele no ambiente cirúrgico ela se porta? Fiquei surpresa quando eu me deparei com mais de 24 mil artigos. Eu me dei conta da quantidade que já vem sendo produzida nesses últimos 5 anos. E aí, alguns artigos a gente foi fazer nessa rastreabilidade e levantamos que tem 5 tipos de agravos à pele. E esses agravos, sem dúvida alguma, o primeiro deles é o trauma, a ferida operatória. Por consequência, eu tenho algumas incisões que são o quê? Os drenos que são colocados. Então, é uma outra porta de entrada. Em algumas situações, eu tenho os drenos e infiltrações. Então, muitos casos, este sim relacionado até à manipulação do anestesista, mas não deixa de ser um dano cutâneo. As queimaduras, as lesões por fricção, essas, existem uma subnotificação absurda, a gente vai discorrer um pouco sobre esse conteúdo. As lesões por pressão e as dermatites. Essas dermatites, elas ocorrem muito frequentemente pelos adesivos. Vocês têm pouco contato. Na verdade, essa queixa, esse relato, ele é referido ou quando o paciente é transferido para a unidade de terapia intensiva ou quando ele vai para uma unidade cirúrgica. Aí lá, em 2, 3 horas, já começa o quadro, a instalação desse quadro de inflamação cutânea. Muitas vezes relacionado ou ao produto ou ao antisséptico utilizado, que o paciente desencadeia um quadro alérgico, ou a fita adesiva. Tá? Bom, não dá para deixar de falar como o mundo está enxergando, né, todos esses acometimentos cutâneos. E a ORN, ela, no final do ano passado, para o começo desse ano, então entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, eles sentaram com o CDC, né, com o grupo, né, a elite do CDC, que é um órgão que traça todas as diretrizes de prevenção e controle de doenças, e também eles sentaram com a Associação Americana de Enfermagem, né, de enfermeiras. E a ORN, ela se propôs a criar uma forma, uma estratégia de educar os profissionais que atuam no ambiente cirúrgico para contribuir com o impacto das agressões à pele e também das infecções cutâneas. Aqui no Brasil, o que a gente tem, né, em relação à nossa sociedade frente ao que está acontecendo lá fora? A SOBEC, ela publicou, isso aqui está disponível no site da SOBEC, o guideline que trata de todas as diretrizes, das boas práticas para prevenir infecção de sítio cirúrgico. Então isso foi publicado. Nesse documento, ele fala de 5 itens. Ele diz, olha, no ambiente cirúrgico, o profissional, ele tem o compromisso de trabalhar 5 diretrizes se ele quiser evitar o dano, a infecção na pele. Então ele fala, olha, o banho de fato, a gente tem evidência que em algumas cirurgias contribui por demais, né? Contribui muito para reduzir o impacto da infecção. Um bom preparo da pele no ato cirúrgico. Manter o paciente com nível de oxigenação satisfatório. O controle de temperatura e o controle glicêmico. Então, eles falam que esses 5 pilares que podem, de fato, contribuir também para a redução da infecção. Nós, aqui no Brasil, esse ano, publicamos um documento da Anvisa.
A APSIC, né, que é uma associação vinculada às boas práticas para o controle de infecção, ela publicou e ela tem um capítulo que fala só sobre sítio cirúrgico. E eles também falam desses 5 itens como itens que o profissional que atua no centro cirúrgico, né, no ambiente cirúrgico, ele deveria também monitorar para evitar essas infecções, esses danos, né, à pele. Quando a gente vai refinar isso, a gente fala, bom, agora eu quero entender infecção de sítio cirúrgico. Como é isso, né? Então, nós encontramos 12 mil artigos. Desses 12 mil, quando a gente vai entender como está essa distribuição, nós detectamos que a mortalidade ainda é muito alta. Nos Estados Unidos, eles pontuam que pode chegar até 45% de óbito, dependendo do tipo de cirurgia. Um outro dado é que eles falam sobre a incidência da complicação da ferida operatória, que pode chegar em idosos até 10%. No Brasil, a gente tem algumas dificuldades em relação a esses dados, mas a Agência Nacional de Saúde, ela publicou que a mortalidade no Brasil, no ano de 2016, chegou a 4% de pacientes que foram submetidos a intervenções no ambiente cirúrgico, evoluíram com feridas, essas feridas complicaram e levaram a óbito. Existe um capítulo, inclusive, que discorre sobre isso. Agora vamos entender um pouquinho se essas pessoas que sofrem danos, elas ficam quietas ou elas vão atrás, né, dos seus direitos. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um site, né, que aborda jurisprudência. Então, no último ano, nós tivemos 99 processos, causas ganhas, julgadas e ganhas, tá, sobre infecção de sítio cirúrgico. Tá? Pacientes que entraram com uma ação para serem ressarcidos tanto para o tratamento quanto danos morais. Bom, e aí, diante disso tudo, o que a bioengenharia ela tem feito para contribuir? Porque nós sabemos, se eu contribuir com o banho, se eu fizer um controle glicêmico de temperatura, oferecer bem o oxigênio, conscientizar a equipe do preparo da pele, eu, de fato, consigo reduzir uma parte do impacto. Mas a ciência, ela tem procurado trabalhar, especialmente, a questão dos fios cirúrgicos, os fios de sutura. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso, nós percebemos que nos últimos 2 anos tem aumentado muito esse tipo de desenvolvimento de pesquisa. A Cochrane, né, que é um site, né, um banco, ele referenda pesquisas muito bem produzidas. Foi feita uma revisão sistemática sobre suturas, fios de suturas, que são impregnados com antimicrobiano. E eles dizem, olha, de fato, existem fios que, impregnado com determinado produto, de fato, reduz a chance de infecção no sítio cirúrgico. E aí, dentro dessa linha, a gente, mas deixa eu entender que fio e que produto eles estão impregnando. Então, esse aqui é um estudo que foi feito em 2013. Eles pegaram um fio de sutura, né, que é a polilactina, e eles impregnaram um grupo só a polilactina e o outro a polilactina agregada, revestida com triclosan. E aí eles foram avaliar nesses grupos quantos pacientes evoluíram com infecção. E pacientes que tinham o mesmo perfil, variáveis muito semelhantes, idade, procedimento cirúrgico, o sexo teve uma variabilidade, mas as comorbidades, e eles detectaram que o grupo tratado, o grupo que teve a sua ferida suturada com a polilactina impregnada em triclosan, eles tiveram um índice de 6,6 de infecção, quando comparado com outro grupo que só teve a polilactina com 12%. Então, esse estudo começou a aguçar os pesquisadores. E eles disseram, bom,
Se o triclosan parece de fato contribuir, será que a prata também não contribui? Porque para quem trata de ferida, o antimicrobiano, os curativos que tem prata hoje, a gente vem usando com muita frequência. Né? Eu digo que a gente até vive um momento de febre, né, dos curativos com a prata. Tem muita ciência sendo produzida com isso. E eles começaram a pesquisar para ver se esses fios, quando impregnados com prata e usados em pessoas com alto risco para infecção, se essa taxa tinha chance de reduzir. E agora, em 2016, esse estudo é recente, eles fizeram um estudo para avaliar a impregnação da prata, porque esse é um grande problema. Muitos estudos com curativos com prata questionam a quantidade de prata e o quanto essa prata fica impregnada ou não no leito da ferida. E o receio era, como que a gente vai suturar um paciente usando esse recurso e se de repente provocar citotoxicidade, como é isso? Então esse estudo foi produzido em 2016 e eles fizeram um estudo avaliando do ponto de vista de microscopia eletrônica, espectroscopia, enfim, um estudo muito refinado para avaliar a impregnação e a toxicidade da prata nesse local que foi suturado. São fios, né, foi usado fios de alta absorção, então fios que o organismo pode absorver. E aí o que eles detectaram? Que essas partículas, quando depositada no substrato cutâneo, elas não tinham impregnação. E uma outra coisa que chamou a atenção, a presença da prata auxiliou na migração. Então eles disseram, olha, em pacientes com grande chance de infecção, cirurgias contaminadas ou potencialmente contaminadas, pode ser um recurso para reduzir a infecção de sítio cirúrgico, né? E aí eles ampliaram esse estudo. Eles falaram, bom, a prata a gente já sabe que pode ser um caminho, mas será que é só a prata? Será que a gente não pode agregar outros elementos no fio cirúrgico? E eles agregaram o diclofenaco. Eles disseram assim, olha, será que se agregarmos no fio cirúrgico um anti-inflamatório, e esse anti-inflamatório, ele poderia contribuir reduzindo o impacto da ferida operatória complicada? E aí o que eles detectaram? Que não. Então, o diclofenaco, ele inibe a resposta natural inflamatória. Então, este recurso, quando impregnado no fio cirúrgico e feito, provida a sutura, ele não é benéfico. Tá? Ele não... Como é que eles chegaram nessa conclusão? Eles chegaram nessa conclusão porque a migração celular ela foi dificultada. Células como neutrófilos e macrófagos, extremamente importantes nessa fase, eles tinham um desempenho muito reduzido por conta do anti-inflamatório. Então, o que nos permite dizer? Esse aqui foi um documento publicado pela Organização Mundial de Saúde, tá? Ele traça todas as diretrizes de boas práticas e ele foi publicado em 2016. Olha aqui, ó, 2016. É um guideline global mundial sobre infecção de sítio cirúrgico. Nesse documento, eles não pontuam a prata. De novo, por que não? Porque a prata são estudos mais recentes, tá? Mas eles afirmam que sim, que o triclosan, de fato, ele tem, né, uma chance melhor, né, ele pode reduzir esse risco de infecção de sítio cirúrgico. Então, hoje, o que a gente tem sobre infecção de sítio cirúrgico que pode ser usado para poder reduzir esse impacto? Então, pensando nos fios, a evidência mais forte construída até agora é com o triclosan. A prata vem ganhando força, mas esse aqui, ele já tem aí uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Ok? Agora vamos pensar em relação às queimaduras, que é um outro problema, né? Como elas se comportam? O que hoje a gente tem em termos de tecnologia para reduzir esse impacto? Em termos de epidemiologia, a gente tem poucas coisas. Por quê? Porque, felizmente, não é um evento muito frequente, mas ele é altamente danoso. Esteticamente, ele provoca, né, danos à pele, queimaduras que podem chegar a nível 2 profundo, inclusive, né, grau 2 profundo.
Então aqui nós temos alguns relatos, alguns casos que são contados, reportados, falando sobre o problema. Em termos de Brasil, judicialização, no último ano, 42 casos levaram, né, os pacientes encaminharam para processo, causas ganhas e todas relacionadas à queimadura, né, a queimaduras que foram, né, decorrentes de intervenções cirúrgicas, né, por bisturi elétrico. E o que a literatura traz? Bom, o que a literatura diz, né, que é possível, em termos de tecnologia, são equipamentos, e são equipamentos que têm a capacidade de fazer a leitura. Então, assim, ele só vai liberar, de fato, né, a corrente, uma vez que você garanta, através dele, a conferência. Então, ó, eu coloquei a placa de bisturi, ele vai fazer a captação, se está no local correto ou não. E aí, ele também controla, através da captação tecidual, o quanto de energia pode ser colocada naquele local, evitando, assim, uma carga maior, né, e um dano maior. Lesão por fricção. O que a gente tem de lesão por fricção que pode ser reduzida no ambiente cirúrgico? Então, primeira coisa, ela está sempre associada à pele frágil. Portanto, eu sempre penso no idoso ou naquele paciente que tem um histórico de doença pulmonar crônica, porque geralmente ele vai tomar corticoide e a pele dele é uma pele frágil. Tá? A gente tem um estudo muito bem desenhado pela doutora Kelly Pulido, tá? Onde ela foi fazer uma busca e, para nossa surpresa, quando ela foi fazer, né, o levantamento epidemiológico, ela detectou que a maior subnotificação ocorria em ambiente cirúrgico. Ou seja, o paciente, ele saía da intervenção, ele chegava na unidade que iria acolher e ele tinha um dano, mas em nenhum momento tinha sido relatado. Esse trabalho ela desenvolveu num hospital de grande porte público aqui em São Paulo. Tá? Mas como ela não tinha dados suficientes, né, ela acabou não publicando os números, né, os números de fato. Ela só relatou isso como um problema detectado na coleta dela. Nós temos um estudo que foi desenvolvido, né, na Faculdade de Medicina Júlio de Mesquita, e o que eles fizeram? Esse hospital, ele vinha, né, ele seria submetido a um processo de melhoria. Então, é uma certificação. A pesquisadora, por um ano, ela foi levantando todas as notificações, tudo que ocorria, ela foi somando. E depois ela estratificou. Ela detectou que 11,95% das lesões, né, das notificações, ou seja, mais de 70 notificações estavam relacionadas a lesões de pele. Dessas, tá, elas ocorreram no ambiente cirúrgico. E 3% disso aqui adivinha do centro cirúrgico. Tá? Então, é um outro dado só para a gente refletir, porque às vezes a gente acaba não notificando e acha que o problema não existe. Lesão por pressão. Isso aqui eu acho que já foi discutido com todos vocês, né, sobre a nova classificação. E o que a gente tem para trazer sobre isso? O que a ORN pontua é que as lesões por pressão relacionadas a dispositivo médico é altamente subnotificada no ambiente cirúrgico. Eu notifico a lesão por pressão clássica, mas esta daqui não. O enfermeiro profissional, ele não faz a conferência no processo de intubação, a hora que extuba, ele não checa narina na hora de uma intubação, né, nasal. Então, assim, eles pontuam que este é o grande buraco negro no ambiente cirúrgico. Lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos. Aqui nós temos, né, como a incidência, enfim, a gente sabe que pacientes que são submetidos à anestesia geral têm mais chance quando comparados ao bloqueio, a posição ventral, a maior incidência comparado à dorsal, tempo cirúrgico maior que 3 horas, são pacientes que têm mais risco, e geralmente, né, quando está no tronco, a gente tem uma incidência na região frontal. Judicialização, diferente das outras, né, dos outros casos, no último ano, 591 casos. Eu confesso a vocês que eu não li
todo o processo. Eu parei no número 50. E os primeiros 50 processos que eu li, 10 deles, eles ocorreram dentro do ambiente cirúrgico. O paciente, quando foi transferido, já tinha notificação do evento. Então, são dados para a gente, de fato, refletir. O que tem de novo, né, para a gente poder trabalhar? O que eu vou dizer agora para vocês é uma informação muito nova. Existe um aparelho que foi desenvolvido, existe uma técnica de diagnóstico em lesão de pele, principalmente em lesão por pressão. Esse aparelho, ele trabalha por bioimpedância. O que é isso? É a capacidade, né, de detectar o quanto de edema, de líquido está retido na derme, na pele. Acredita-se, tá, que quando eu avalio a pele, eu vou ter somente a avaliação macroscópica. Eu olho e falo, olha, tem aquela hiperemia instalada. Então, este paciente aqui desenvolveu uma lesão por pressão. E ela tem, né, a gravidade 1, porque ela tem só a hiperemia instalada. Isto é o que eu vejo. Mas muitas e muitas vezes, o evento, ele já vem para mim. E eu não percebo. Por quê? Porque não tem a vermelhidão instalada. Este aparelho, ele se propõe, não é o aparelho, a forma de trabalho, né? A bioimpedância, ela se propõe a fazer a leitura, né, do espaço intercelular. Ela capta o quanto de edema tem na derme, no tecido celular subcutâneo. Então, o quanto a pele, de fato, já está inflamada ali, ela já está agredida. Rosângela, no que isso vai ajudar? Isso vai ajudar a detectar, por exemplo, um paciente vai fazer uma cirurgia ortopédica. Tá, que cirurgia ele vai fazer? Ele vai fazer uma cirurgia de coluna. Qual é a posição que ele vai ficar? Ele vai ficar em prona. Tá, então ele vai ficar em decúbito ventral. Uma vez que eu sei que ele vai ficar nessa posição, e eu já sei as áreas críticas, eu vou com o aparelho e eu vou detectar se essas áreas que serão submetidas a esse trauma, elas já estão doentes. Então, por exemplo, eu vou fazer a leitura na região frontal, eu vou fazer no mento, eu posso fazer no ombro, eu posso fazer em crista ilíaca, e eu consigo detectar se essa área já está doente. E eu ali, do ponto de vista macroscópio, ainda não vi, ainda não detectei o problema, mas a inflamação, o processo, ele já está instalado. E o aparelho me dá condição de detectar o quanto de inflamação existe no local. Bom, para que isso vai servir? Isso vai servir para poder traçar uma série de coisas dentro do ambiente cirúrgico. Porque se eu já sei que o cliente está vindo com uma área cutânea já comprometida, das duas, uma, ou eu vou, de fato, investir muito mais em recursos para prevenir, e aí sim eu vou lançar a mão de curativos de prevenção, ou eu vou ser indiferente e esperar o evento acontecer. Então, este aparelho, ele vem para contribuir no diagnóstico muito precoce. E dentro desse contexto de bioimpedância, nós também descobrimos que aquela ideia, olha, o paciente estava lateralizado, agora ele vai para dorsal. Bom, e a crista ilíaca, 1h30, 2 horas, saiu aquela hiperemia, então ele não tem lesão, caiu por terra também. Porque agora nós sabemos que 1 hora, né, somente não é suficiente para você excluir o trauma, por conta desse processo de bioimpedância. Então, hoje a gente sabe que o processo inflamatório cutâneo, ele vai muito além daquilo que eu de fato enxergo. Ou seja, o paciente, ele pode ficar em decúbito lateral esquerdo, terminou a cirurgia, vai para a dorsal, eu verifico, não tem mais aquela vermelhidão, ele vai para a unidade de internação. No mesmo dia, a colega liga e fala, olha, aquela crista ilíaca, né, do paciente, ela tem hiperemia. De fato, ela está comprometida. E aí, antes, nós dizíamos, não, mas não foi aqui que aconteceu. Quando o paciente saiu daqui, ele saiu de pele íntegra. Não, não é mais assim.
por conta deste processo, né, de edema intravascular. Hoje a gente sabe que, em alguns casos, até 72 horas tem correlação com o procedimento cirúrgico. Tá? Então, isso aqui é um leque para a gente poder abrir para discussão. Porque antes era assim, meu quadrado é aqui. Terminou a cirurgia, não verifiquei a hiperemia, não notifico. Então, você pode não notificar, mas se ocorrer, você tem participação no evento, tá? Então, esse documento, ele foi elaborado, ele foi construído, né, sob essa ótica, tá bom? Que de 48 a 72 horas ainda continua sendo corresponsável à equipe, né, do ambiente cirúrgico. Tem fatores intrínsecos, tem os extrínsecos, é claro que tem, isso a gente não discute, né, mas a gente sabe que os fatores intrínsecos eu posso hoje trabalhar mais precocemente. Algumas escalas, elas existem, a gente sabe que tem pontos frágeis. Hoje existe uma escala americana, tá? Que essa escala foi criada pela ORNE, aonde ela trabalha o pré-operatório, o intra e o pós-operatório. Ela só vai listar fatores de risco, tá? E a gente tem essa escala que eu acho que a Camila já abordou com vocês, que é a ELPO, tá? Em termos de tecnologia, para prevenção, hoje, o que a gente tem é esse aparelhinho que eu comentei com vocês, que é uma técnica de bioimpedância, aonde eu vou detectar essas células que estão sofrendo esse processo pró-inflamatório. Olha como funciona. Então, por exemplo, transplante cardíaco. Eu sei que o paciente vai fazer um transplante cardíaco. Quanto tempo vai demorar? Cirurgia de mais ou menos 10, 12 horas. Eu sei que esse paciente, ele tem uma grande chance de ter complicação. Por quê? Com a pele. Porque vai faltar, em algum momento, ele pode ter problemas com oxigênio, a nutrição cutânea está comprometida. Qual é o posicionamento dele? Ele vai ficar em dorsal. Quais as áreas de risco para ele desenvolver a lesão por pressão? Região dorsal. Então, eu vou com o aparelho e já verifico todos os pontos para determinar o processo inflamatório intra, né, o processo, de fato, do tecido celular subcutâneo e da derme. Uma vez que eu detecto que já tem alteração, eu consigo detectar que o problema ele já está instalado. A cirurgia só potencializou. Tá? Então, é um aparelho bem interessante. Eu creio que este aparelho pode contribuir muito no ambiente cirúrgico. Assim, quando eu falo do aparelho, eu estou dizendo a técnica, a bioimpedância, a capacidade de mensurar. Tá? Em relação aos curativos, né, uma vez que eu detecto que tem sofrimento, e agora, o que eu faço? Então, saiu um documento, um consenso, ano passado, 2016, para contribuir com o profissional que atua na prevenção. Então, quando eu vou usar espuma, quando eu vou usar um hidrocoloide, quando eu uso um filme, isso tudo está relacionado às forças que estão associadas. Por exemplo, pressão, somente pressão associada. Então, a espuma, ela pode te ajudar. Se eu tenho, além da pressão, o cisalhamento, então aí recomenda-se você usar uma espuma de fato, porque você tem duas situações de risco. A fricção, em alguns casos, muitos serviços usam o filme. Então, assim, bom, aqui é só uma fricção e o tempo cirúrgico é curto. Então, é possível usar. Olha, eu preciso controlar a umidade, porque é um local onde o cliente ele tende a transpirar um pouco mais. Então, você pode usar, por exemplo, o hidrocoloide, né, além da espuma. Lembrando que o recurso que você vai usar, ele tem que ter um fator de vaporização muito bom. Tá? Então, esse documento veio para... Porque a gente fica, e agora? O que eu uso? Eu uso o quê e uso para quê? E esse documento trouxe a relação de forças envolvidas. Ele também traz o pós-operatório. Como esse cliente vai ficar depois da cirurgia? Ele vai ficar com imobilidade toda comprometida? Ele vai ter capacidade para se movimentar em partes? Então, aí, isso também vai te ajudar a escolher o curativo preventivo no ambiente cirúrgico. Tá?
É claro que as superfícies de apoio desse paciente, elas fazem toda a diferença e tem força de evidência para isso. Tá? De modo geral, a gestão, quando a gente pensa como eu farei a gestão no paciente, estando sob cuidados em ambiente cirúrgico, as melhores práticas, eu preciso avaliar risco. Se eu não posso aplicar a escala nacional, pelo menos elaborar os riscos internacionais que eles determinam. Eu preciso ter um plano estratégico de prevenção. Então, assim, nessa cirurgia, nesta condição, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Preciso treinar, porque não adianta só ter tudo isso e eu não ter essa capacitação, esse esclarecimento, esse envolvimento da minha equipe. Ter um fluxo de notificação, quebrar barreira. Aconteceu, eu notifico o problema. Tá? Para que a gente possa ter ações judiciais em menor número. Né? E aí, glosas também de uma forma menos danosa. Aqui, né, para quem tiver interesse, depois a gente pode, eu deixo meu e-mail, enfim. Esse aqui é um programa, né, um programa americano que eles pontuam, né, que todo o profissional que atua no ambiente cirúrgico, ele deveria definir dessas 5 lesões. Qual é o maior problema dele hoje? O maior buraco, a maior deficiência. Ele define, ele precisa medir, precisa analisar a situação e aí sim, ele vai lançar a mão de medidas, né, e depois fazer toda a gestão de controle, né, para de fato chegar no alvo, né, no que ele tem como objetivo. Isso daqui foi criado pela AORN, né, então é toda uma sistemática, né, da sociedade americana. Finalmente, o que a gente tem para dizer é que os custos são muito altos, o paciente ele começa o problema ali, mas lá na frente é altíssimo o custo para tratar. O que a gente sabe é que se nós lançarmos mãos, né, de fato, se a gente investir em prevenção, a gente consegue reduzir muito a incidência. E em termos de custo, a gente consegue também ter um impacto desses custos significativos. Para isso, né, eu preciso ter o meu target tool, né, então, de fato, trabalhar com o meu alvo. Então, assim, qual é o meu alvo? O meu alvo é lesão por pressão, é lesão por fricção, é a lesão por queimadura. Então, estabelecer o meu crivo. E em cima disso, né, fazer toda a proposta, treinar, capacitar, envolver e tornar esses dados de todos. Né? Bom, gente, finalmente, né, eu compreendo que hoje a gente vive um momento de sede de melhoria, todo mundo quer melhorar o seu serviço, mas o caminho é um só. Se eu conseguir fazer o diagnóstico precoce do problema, eu posso, né, tá seguindo um bom caminho. Muito obrigada, viu?